São 19 horas, boa noite a todos. Eu sou Vônei Martins, presidente da SOCERJ nesse biênio 2020-2021. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, a SOCERJ, e este webinar em especial está a cargo do Departamento de Ergometria, Reabilitação Cardíaca e Cardiologia Esportiva, o DERCAD, um departamento bastante atuante que costuma lotar as salas no nosso congresso presencial e seguramente aqui vai lotar também. O DERCAD planejou uma série de webinars, na verdade, não fiquem ansiosos se todos os temas não serão abordados hoje, porque nós teremos vários webinars aqui conduzidos pelo DERCAD nessa temática da ergometria, do exercício, da reabilitação cardíaca. Eu convido o presidente do departamento, Dr. Pablo Marino, ele que é mestre em Ciências Cardiovasculares pelo Instituto Nacional de Cardiologia, onde ele também é médico lá no Serviço de Reabilitação e é responsável pelo Serviço de Reabilitação do Hospital Universitário Antônio Pedro da UF. Eu peço ao Dr. Pablo que apresente os nossos palestrantes, explique a dinâmica desse webinar, para que todos possam aproveitar e, de fato, seja um programa de educação médica continuada. Pablo, boa noite. Caldas, boa noite. Mauro, Cláudia, todos os presentes. Com a palavra, doutor Pablo. Boa noite a todos, boa noite aos debatedores, boa noite, doutor Vônei. A gente vai falar aqui hoje sobre reabilitação cardíaca durante a pandemia do Covid-19. Eu vou apresentar aqui os debatedores, são 3 debatedores muito experientes, muito qualificados. O Dr. José Antônio Caldas Teixeira, que é professor da UF, que é médico do exercício do esporte e cardiologista, mestre em Educação Física pelo FRJ em Cardiologia pela UF, doutor em Medicina pela UERJ, diretor clínico da Clínica Fit Center. A doutora Cláudia Lúcia Barros de Castro, que é diretora técnica da Clinimex, que é médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, mestre em Cardiologia também pela UFRJ, e é médica do exercício do esporte também. E o Dr. Mauro Augusto dos Santos, diretor técnico da ACE Cardiologia do Exercício, médico do Serviço de Ergometria e Medicina Nuclear do Instituto Nacional de Cardiologia, mestre em Ciências Cardiovasculares pelo Instituto Nacional de Cardiologia, pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte. Então, os 3 debatedores são muito qualificados, são muito experientes e vão dar, cada um deles, a sua visão pessoal, a sua opinião sobre os temas que nós vamos debater. É importante ressaltar aqui que são opiniões de cada um deles, não representam necessariamente a visão, a posição do departamento. Os temas são complexos e muitos deles não têm ainda uma resposta definitiva. A dinâmica vai ser o seguinte, a gente tem 6 blocos de pergunta, cada bloco vai ser direcionado para um dos debatedores, esse debatedor responde e depois os outros 2 comentam. E após os comentários a gente libera as perguntas do chat. Então, vamos lá. Os pacientes, os participantes do grupo dos programas de reabilitação cardíaca são do grupo de risco para evolução grave da Covid-19. Por conta disso, os serviços de reabilitação cardíaca do Estado do Rio de Janeiro estão todos fechados. Eu acredito que estejam todos fechados. Eu, pelo menos, desconheço algum que esteja aberto. Por outro lado, isso é ruim, porque a atividade física, o exercício físico é importante para todo mundo e principalmente para esses pacientes. São cardiopatas, neuropatas, hipertensos, diabéticos, quando não mais de uma dessas comorbidades. Então, colocando na balança o risco da Covid-19, da evolução desfavorável, e o risco do sedentarismo, o que sobra nesse momento é a reabilitação domiciliar, e uma reabilitação domiciliar com supervisão à distância e usando ferramentas tecnológicas, no modelo telereabilitação. E o que a gente vai discutir é como fazer isso e quem pode fazer isso. Então, eu gostaria de perguntar inicialmente para o Dr. Caldas, como fazer a avaliação pré-participação dos pacientes novos nos programas de reabilitação domiciliar? Somente teleconsulta? O exame físico é dispensável? Pediria também que o Dr. Caldas e depois os demais debatedores comentassem se nesse período, que tem quase 3 meses de quarentena, se surgiu algum paciente novo nos serviços que eles trabalham. Dr. Caldas, por favor. Agradeço aí pelo convite. Isso é uma pergunta difícil de responder, Pablo, porque nós não temos dados assim, níveis de evidência para responder. Como você mesmo falou, os serviços estão fechados, então, por enquanto, a gente não tem nenhum paciente novo ainda frequentando. Mas não deve estar faltando paciente para ser indicado. O grande problema
da indicação do início do paciente novo para programa domiciliar é você estratificar o risco dele. Não, eu posso ter a estratificação do risco pela história do médico assistente dele, pelo exame que ele pode demonstrar numa teleconsulta. Então, numa teleconsulta, eu consigo fazer bastante coisa. Quer dizer, consigo fazer a anamnese do paciente, consigo ver os exames que ele pode estar portando, posso conversar com o médico assistente dele. Mas numa visão global do paciente, ainda mais para quem trabalha não só na área de cardiologia, mas na área de medicina do exercício, e eu também como base de formação em semiologia, o exame físico é indispensável. Então, eu acho que quando for começar a fazer a reabilitação, qualquer que seja domiciliar ou presencial, mesmo a domiciliar, ela não vai dispensar o exame físico, porque por mais que eu consiga dados do cardiologista ou de outros médicos que assessorem esse paciente em outras doenças que ele possa ter, né, às vezes a ênfase que eu quero dar ou preciso ter para prescrever exercício para paciente, eu preciso do exame físico. Porque eu tenho dado cardiológico, posso ter o dado que ele é diabético, mas será que ele tem, quais as lesões osteomioarticulares que ele tenha? Ele tem hérnia abdominal? Então, como é que está o quadro dele no momento? Né? Eu vou ter o relato da alta dele, mas como é que ele está no momento? Como é que está o escuta pulmonar dele? Como é que está a pressão? Então, vai ser imprescindível, ao meu ver, o exame físico. Né? Isso vai ter que ser com cuidado, né? Com medidas de proteção do médico, medidas de proteção do paciente. Então, para mim, o exame físico é indispensável. Só para ressaltar, e não me estender muito, a reabilitação domiciliar não é uma novidade. Tem artigo desde a década de 80 de reabilitação domiciliar. Eu acho que o que essa pandemia veio destacar é a necessidade de implementá-la mais, apesar que a gente, bem ou mal, a gente faz uma reabilitação, uma prescrição domiciliar para esse paciente. A própria diretriz, ela cita isso, né, que já se faz, em parte, a reabilitação domiciliar como? Entra o paciente, ele faz um tempo supervisionado, de acordo com a estratificação de risco, a gente vai liberar ele, ainda mais se é desejo do paciente, como muita coisa justifica isso, ele morar longe dos centros de reabilitação. Então, a reabilitação domiciliar ela já existe, ela tem que ser explorada, principalmente para expandir a reabilitação para uma população maior, que não tem acesso em centros de reabilitação, mas, no meu ver, também isso não vai desprestigiar ou deixar de ter a necessidade de ter os centros supervisionados, inclusive para começar esse processo educativo de ele se gerir perante o exercício para poder ir desmamando ele desse processo de reabilitação supervisionada. Então, objetivamente, os pacientes de maior risco, eu vou ter, todos eles, vou ter que fazer um exame presencial em algum momento para prescrever. Vai ser difícil educá-lo se ele não tem uma pré-existência num serviço supervisionado. E a gente vai ter que bolar maneiras de tentar esclarecer como fazer esse processo. Perfeito. A reabilitação domiciliar realmente não é novidade, mas a novidade é que nesse momento só tem ela para fazer, né? Doutora Cláudia, doutor Mauro, por favor, algum comentário sobre essas questões? Cláudia. Sim, eu gostaria. Você perguntou sobre a experiência, né? Assim, na verdade, concordo com o Caldas que nós estamos muito acostumados, né, a fazer uma boa avaliação dos clientes que são encaminhados para a reabilitação cardíaca, né? Não só com anamnese, exame físico, mas também com exames complementares, normalmente o teste de esforço, o teste cardiopulmonar, que nos possibilita estar avaliando as respostas hemodinâmicas, eletrocardiográficas, respostas clínicas ao esforço, para poder estar orientando melhor o nosso cliente, poder estar determinando melhor os parâmetros para esse cliente. Mas no meio dessa pandemia, já estamos indo para quase 3 meses parados, né? A gente não está tendo essa opção de estar fazendo nada presencial, né? Então, nós, particularmente na Clinimex, né, tentamos implementar a telereabilitação muito rapidamente, né? Quer dizer, na mesma semana que a gente parou, no 17 de março, a gente já começou
a abordar os clientes, nossos clientes já conhecidos, né? E tentar dar continuidade ao programa de exercício através de video calls, né? Mas nesse período surgiram sim demandas, né? Surgiram pacientes novos querendo entrar para o programa de reabilitação, seja porque estavam muito parados em casa, conheciam alguém que estava se exercitando, seja como foi o caso de uma paciente que fez um procedimento, fez uma angioplastia e teve a indicação de fazer um programa de exercício com supervisão e estavam todos fechados, né? Então, a gente está tentando também, como eu chamei, inovar um pouquinho, né? Então, a gente está baseado, né, na telemedicina, né, na possibilidade de estar fazendo uma avaliação através do sistema de video call, né, utilizando plataformas consolidadas aí, como o Zoom, a plataforma Zoom, para poder estar lidando com esses dados do cliente com segurança, né, a gente está fazendo uma avaliação, sim, né, uma anamnese, né, e um exame físico direcionado, buscando ver algumas questões que vão ser importantes na prestação de exercício, como avaliação de flexibilidade, avaliação de força muscular, né, então, vendo o indivíduo se exercitar, né, a gente propondo alguns testes para eles fazerem, né, do tipo faz abdominal, faz uma flexão, senta e levanta do chão e por aí afora, a gente consegue estar entendendo melhor quem é aquele paciente para poder prescrever com exercício com um pouquinho mais de segurança. E, obviamente, avaliando o risco desse indivíduo diante do exercício, né? Através dessa anamnese, através de exames complementares que, por acaso, o paciente tenha e possa estar nos fornecendo, né? Então, nós já temos experiência, assim, né? Nesse período de 2 meses e meio, a gente já admitiu 6 pacientes para o programa de exercício, que eram pacientes que não eram nossos, né? E que, assim, não eram clientes anteriormente, mas que estão entrando no programa e estão se adaptando muito bem. Entendi. Então, quer dizer, entraram somente com uma avaliação por teleconsulta, né, e sem exame físico e deu para fazer alguma coisa. A maioria de baixo risco, uma paciente era uma paciente de maior risco, porque fez uma angioplastia recentemente, mas tinha exames recentes que nos permitiu, tá? Avaliando que ela não era uma paciente de tão alto risco, né? E o processo da telereabilitação, como o Caldas já introduziu, né? A gente tenta simular como se fosse até a própria sessão de exercício, né? A gente liga para o cliente em video call, o médico liga e conversa com o cliente, naquele dia, saber se está tudo bem com ele, se tem alguma queixa, com algum sintoma, e a gente afere os principais sinais vitais quando o paciente dispõe de equipamento em casa, né? E quase todos dispõem de aparelho de pressão, né? Oxímetro, que era uma coisa que não era muito comum, agora com a pandemia todos compraram oxímetro, né? Então a gente consegue saber a saturação arterial de oxigênio, conseguir saber frequência cardíaca para aqueles que não têm frequencímetro, que muitos têm também, mas aqueles que não têm estão utilizando o próprio oxímetro como uma forma de estar vendo a frequência cardíaca no esforço, e a própria escala de Borg, né, de percepção de esforço, que a gente também trabalha com ela para estar modulando a intensidade do exercício para esses clientes, né? Mas acho que a gente vai entrar melhor daqui a pouquinho nisso. Acho que a pergunta agora era sobre avaliação, né? Então, a resposta é sim, a gente tem feito avaliações dessa forma, não é a situação ideal, né? Mas é o que a gente está podendo fazer agora. Dr. Mauro, quer comentar alguma coisa? Admitiu algum paciente novo nesse período? Bom, está me ouvindo, Mauro? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, dar os parabéns ao Dr. Boni, que está à frente da SOCET, fazendo um trabalho excepcional com esses webinários durante a pandemia, um trabalho extenso, muito bem feito. A ele, a toda a diretoria da SOCET. Bom, a questão da telereabilitação, como o Caldas falou, ela não ela realmente não é nova. A telemedicina não é nova. A partir do momento que a gente fala com o nosso paciente pelo telefone, dá uma orientação pelo WhatsApp, a gente já está fazendo telemedicina. Então, não é uma novidade. O que aconteceu, falando propriamente da reabilitação cardíaca, é que a gente foi colocado numa situação em que a gente tinha que dar uma solução rápida para aquilo que a gente fazia. E, obviamente, que o processo de telemedicina, toda a legislação foi a favor de liberar a telemedicina nesse momento, e é louvável que a gente busque uma solução para os nossos pacientes, e eu acho que a telemedicina veio para ficar, é um processo irreversível. O que a gente tem que entender é que, a partir de agora, a gente vai ter que discutir a telemedicina, mesmo com seus prós e seus contras, de uma forma mais profunda, e propor soluções de regulação. Eu acho que o grande propósito de uma discussão como essa é que a gente proponha, dentro das especificidades que a gente faz, uma regulação desse processo, que não é um processo simples, né? É um processo, a nossa atividade é uma atividade
que utiliza o exercício físico como ferramenta, é uma atividade provocativa. Como atividade provocativa, a gente pode ter complicações, a gente tem que entender dentro desse cenário em que a gente faz a telereabilitação, como é que a gente lidar com as consequências disso. Só para puxar mais para a pergunta e ser mais direto por conta do tempo, o CREMERGE fez na resolução, tem até o número da resolução 305 desse ano, que a primeira consulta, obrigatoriamente, ela tem que ser uma consulta presencial. O CREMERGE entendeu que no artigo 5º, que essa questão da humanização ela não pode se sobrepor à questão tecnológica, e essa primeira consulta ela teria que ser presencial. Eu, particularmente, eu acho que é muito desconfortável um paciente que você não tenha acesso a ele, nunca teve. Ok, você vai ver os exames, você vai fazer uma anamnese dirigida, mas eu acho que um paciente de primeira vez, realmente, a questão do exame físico, eu sou, na linha do Caldas, eu acho que é indispensável. Obviamente que uma solução que a gente também está encontrando para os nossos pacientes, fazemos pacientes que nós já fazem parte do serviço, que nós já conhecemos. Surgiram algumas demandas de pacientes que a gente ainda não está aguardando aí a liberação para retorno, mas só para... Aí não é uma questão da gente... Cada um tem as suas opiniões, mas aí tem uma questão mesmo, que é uma questão da orientação do próprio conselho. Que isso aí é somente no Rio de Janeiro, eu não tenho conhecimento que outros conselhos de outros estados tenham aderido a essa questão da primeira consulta ser presencial, mas no Rio de Janeiro, essa resolução de número 305, ela coloca no item 5º que a primeira consulta ela tem que ser presencial. E o resto a gente vai falando ao longo do tempo, para a gente não perder muito tempo. Acrescentar alguma coisa, Paulo? Pode, professor, pode. Rapidinho, porque você tem várias outras. Vamos lá. Eu acho que, como o Mauro falou, a continuidade para quem já frequenta a reabilitação é muito fácil, né? Quer dizer, mesmo nos mais graves, você pode dar uma orientação, já sabe se gerir, já sabe como fazer um alongamento, sabe a intensidade de treino, sabe o que é Borg. Né? Muita gente, um percentual de 10% não entende o que é Borg. Né? E já tem uma coordenação motora que dá para você orientar por vídeo e tudo. Mas no paciente virgem de reabilitação, que inclusive que a maioria não gosta, na população que entra para... Se tem um evento cardiovascular, né? A maioria não gosta de fazer exercício, não tem coordenação para fazer exercício, não tem noção de propriocepção corporal. Você orientar exercício por vídeos, né? Por videochamada, eu acho uma coisa complicada. E outra coisa, eu acho que eu quero diferenciar, você orientar ele ficar fisicamente ativo é uma coisa. Você orientar a reabilitação com o objetivo de ganho funcional, ganho de capacidade aeróbica, ganho de melhora da força muscular, da coordenação da propulsão, é outra. Eu acho difícil um paciente virgem de uma orientação presencial ele conseguir desenvolver essas características todas. Né? Principalmente, eu vou prescrever para o Borg, mas qual o limite de zona isquêmica que ele tem? Se eu não fiz uma avaliação funcional melhor nele, fiz um teste de esforço, uma ergoestirometria, né? Então, eu acho que o paciente novo, eu acho muito limitante eu reabilitar. Não estou dizendo ele orientar ele a ficar fisicamente ativo, né? Mas reabilitar com o objetivo de ter ganhos maiores, eu acho difícil. Posso ter uma pequena réplica, Pablo? Você vai replicar agora, porque a gente vai passar para o segundo bloco, e acho que entra no que o Caldas perguntou. E eu quero reforçar que todos podem participar mandando perguntas pelo chat também. Então, pegando o gancho do Caldas, todos podem fazer reabilitação cardíaca domiciliar, supervisionados à distância, no modelo telereabilitação, como supervisionar à distância os pacientes mais graves, considerados de alto risco. Doutora Cláudia, por favor. Então, só para complementar ali em relação à avaliação, né, nós admitimos 6 pacientes, mas 3 deles já eram ex-pacientes, que não estavam mais no programa, mas já eram pessoas conhecidas, e outros 3 realmente eram pessoas novas, mas pessoas todas de baixo risco, né? Então, a gente está apenas tentando tirar esse indivíduo do sedentarismo, né, que quer fazer alguma coisa, e não vamos estar reabilitando conforme a gente faz presencial, né? O presencial tem uma intensidade muito maior, né? Um desfecho
um resultado muito melhor quando a reabilitação é presencial em relação à reabilitação à distância, né? A pergunta agora, né, todos podem fazer, né, os pacientes graves, né? Então, eu diria que quase todos podem fazer sim, mas com diferentes intensidades, com diferentes abordagens, né? A gente tem paciente que é paciente grave, né, que tem isquemia, esforço induzida, que tem arritmia, esforço induzida. Esse paciente é um paciente muito mais delicado da gente poder estar orientando à distância, né? E aí o que a gente faz, o que a gente tem feito, né, é reduzir bastante a intensidade do exercício para esse indivíduo, né? Quer dizer, então, se ele treinava, digamos, presencialmente em 110 batimentos, agora ele vai treinar em 95, no máximo 100 batimentos, por exemplo, né? Sempre se certificando que ele está clinicamente bem, né? Que ele não está com nenhuma contraindicação e tentando o maior número de parâmetros possíveis, né? Por exemplo, no outro dia a gente identificou uma fibrilação atrial no paciente, porque estava com frequencímetro e começou a notar irregularidade da frequência cardíaca em repouso, né? E aí foi tipo, vamos botar o pulso, põe a mão no pulso, está sentindo, está irregular, coisa e tal. Aí entra em contato com o médico assistente, tomou as providências necessárias ali para aquele caso pontual, né? Mas, assim, os pacientes de maior gravidade são os pacientes mais complicados de serem lidados, né, na reabilitação domiciliar, mas ainda entendo que é melhor a gente tentar fazer alguma coisa do que deixar esse indivíduo sentado no sofá, né? Então, dentro dessa expectativa, a gente tenta fazer alguma movimentação corporal, né? Seja o exercício aeróbico, seja os componentes não aeróbicos. E o paciente muito frágil, né? O idoso frágil, que a gente também costuma ter no nosso programa de reabilitação, às vezes ele nem é um paciente de grande risco cardiovascular, mas ele é um idoso frágil, risco de queda, né? Esse tipo de paciente, a gente exige que tenha algum familiar junto durante o programa, né? Tem que ter um familiar, um acompanhante para estar assistindo aquele paciente, já que a gente não está próximo dele para acudir no caso de queda, no caso de alguma complicação ali da sessão em si. Deixar os outros responderem aí. Posso comentar alguma coisa? Tá ouvindo? Doutor Mauro, quer complementar? Pode complementar. O Carlos pode iniciar. Perfeito. Não, a Cláudia veio confirmar o que eu falei, quer dizer, no momento atual, mesmo no paciente grave, meu foco vai ser manter ele ativo fisicamente, né? Dar gasto calórico, sair do fazer nada para fazer alguma coisa, que é a primeira regra, né? Tentar atingir até progressivamente aquelas metas de passos ou de minutos de atividade aeróbica, né? Mas orientar alguma coisa a mais fica difícil, ainda mais no paciente virgem. No paciente que já reabilita, já tem mais ou menos a noção, fica mais fácil, né? Agora, eu estive revendo, eu concordo muito com o capítulo de reabilitação domiciliar da diretriz, ela é bem lúcida, porque ela fala esse passo a passo, ela estratifica em termos de risco, diz que ninguém é tão indigno que não merece passar por umas sessões de reabilitação supervisionada, mesmo aquele de baixo risco, e essa liberação ser progressiva. Eu concordo plenamente com isso, inclusive com o objetivo de expandir a reabilitação, né? Mas, no meu entender, o conceito clássico de reabilitação, né, no meu entender, estou falando, na minha opinião, ela vai ter sempre que ser supervisionada. Porque você observa os trabalhos que a própria diretriz cita, a maioria dos trabalhos na década de 2010, por aí, ou antes, né? A reabilitação atual, com o objetivo de eu fazer pré-condicionamento isquêmico, otimizar o ganho funcional para reduzir a mortalidade desse paciente, desenvolver circulação colateral, né? Eu acho que com essas metas que eu vou ter que entrar numa zona isquêmica, por exemplo, né, com segurança, eu acho difícil comparar uma reabilitação atual com a reabilitação não supervisionada e ter os mesmos ganhos. Para mim, isso é praticamente impossível. Não tem trabalho mostrando isso com as metas atuais da reabilitação. A reabilitação não supervisionada é importante, falta dizer, mas, para mim, não vai substituir a supervisionada, né? Bom, o doutor Mauro vai fazer seu comentário, mas eu já vou lançar para o Mauro uma pergunta que está no chat, que era mais ou menos o que a gente tinha perguntado aqui. Então, tem 2 comentários aqui no chat. Mas a intensidade é relativa, pode ser leve e chegar na zona isquêmica. E o outro colega perguntou, como vocês definem a intensidade do exercício? Então, Mauro, eu queria que você respondesse essas 2 perguntas e a pergunta que a gente tinha preparado, que é: quais os parâmetros para orientar a reabilitação domiciliar? Qual a intensidade recomendar? É seguro treinar alta intensidade? Bom, Doutor Mauro, por favor.
Primeiro eu vou pegar aqui o gancho no comentário do Carlos. Na minha opinião, existe um conceito errado, né, no termo telereabilitação. Na realidade, a gente não faz telereabilitação, a gente faz orientação à distância. Porque reabilitação cardíaca, ou qualquer tipo de reabilitação, a gente se preconiza aquele indivíduo que saiu de um evento agudo, seja cardíaco, seja uma cirurgia, seja uma reabilitação ósseo-articular, seja uma reabilitação neurológica após um AVC, esse indivíduo que saiu do evento agudo e vai reabilitar com todo o aparato naquele momento que ele está saindo daquela fase aguda de um evento maior. Ele vai passar por esse processo presencial, depois ele vai aí no processo de transição de alta, ele vai estar mais autonomia, até porque a reabilitação cardíaca, ela preconiza a autonomia do indivíduo. Então, eu vejo que o termo telereabilitação é um termo incorreto. Na verdade, é o exercício, uma orientação de exercício à distância. Reabilitação, ela é presencial. É por isso que, quando a gente começa a confundir um pouco os conceitos, a gente acaba saindo, fazendo uma grande confusão. Como todos vocês falaram aqui, não, a gente não faz a reabilitação à distância como a gente faz a presencial. A gente faz uma intensidade menor, a gente faz uma orientação que o indivíduo não vai chegar no limiar isquêmico, mas foi muito bem observado aí numa das perguntas, ou seja, onde está esse limiar isquêmico? Esse limiar isquêmico ele pode mudar de uma hora para outra, ele pode estar numa intensidade de esforço mais baixa. Então, a questão de querer reproduzir o que a gente faz numa reabilitação presencial, numa reabilitação à distância, isso não acontece. Eu fico um pouco preocupado quando as pessoas falam de telereabilitação, como a telereabilitação fosse a oitava maravilha do mundo e a gente resolvesse todos os problemas. A reabilitação é uma excelente ferramenta, a tecnologia é uma excelente ferramenta para fazer a transição desse indivíduo que já está com mais autonomia, é um indivíduo de um risco mais baixo. Essa questão da acessibilidade que a tecnologia pode dar para a gente, ela é entre aspas. Se a gente for parar para pensar que a gente vai implementar um serviço de orientação à distância, a gente vai conseguir implementar ele num grupo maior, a gente vai ter que fazer uma orientação individual. Se a gente tiver que fazer uma orientação individual, acaba que a gente perde a questão da capilaridade. Imagina, se a gente tiver que fazer uma orientação individual de cada paciente. Essa capilaridade ela só vai ter sentido se a gente conseguir fazer uma orientação de um grupo maior, o que também não é fácil utilizando aí as ferramentas que a gente tem atualmente. Então, na realidade, o que a gente está tentando fazer, ninguém tem um modelo de telereabilitação pronto. A gente, na realidade, foi colocado numa situação de guerra em que a gente estava tentando dar uma solução aos nossos pacientes, o que é absolutamente louvável. Só que a gente tem que ter a consciência de que tudo tem uma limitação. Qualquer metodologia tem uma limitação. Assim como a reabilitação presencial tem a sua limitação, a reabilitação domiciliar ou a telereabilitação também vai ter a sua limitação. Elas vão se complementar. Eu consigo enxergar a telereabilitação como uma complementação da reabilitação presencial naqueles pacientes que já estão com a capacidade de alta, já estão com a capacidade já tem um risco menor. Essa é a proposta. Reabilitar um paciente de alto risco, um paciente com um risco mais grave, é complicado. E quando eu falo de risco maior, eu não falo só de risco cardiovascular. Eu falo de risco ósseo-articular. Esse paciente tem um risco maior de queda. Esse paciente tem uma demência, algum tipo de demência. Esse paciente ele consegue entender como é que aquele exercício pode ser feito. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que saiu das consequências do uso dos vídeos de internet para exercício, as pessoas se lesionando, pessoas jovens. Estão falando do risco ósseo-articular. E isso vai acontecer, porque é muito difícil da gente dar essa tônica à distância, né, do que deve ser feito. E a gente também tem que lembrar que quando a gente está oferecendo esse serviço à distância, existe uma relação de consumo aí. Né? Então, existe uma responsabilidade, uma responsabilidade objetiva. Nada impede que esse paciente, por exemplo, caia durante um exercício, tenha uma tonteira repentina e caia, faça uma fratura. Ali naquele momento que você está prestando aquele serviço, você tem uma responsabilidade objetiva que o pessoal do direito que vai
complementar, saber bem disso, ela independe de culpa. Ou seja, você tem que indenizar aquele paciente independente de aquilo ali simplesmente ter sido um acidente. Ele pode ter caído, ele pode estar fazendo o mesmo exercício sem essa orientação e também ter uma tonteira e cair. Só que naquele momento é você quem está capitaneando e dando aquela orientação. Então, a gente tem que discutir essas questões. Não existe, ninguém tem um modelo pronto de telereabilitação. Dosar, às vezes, a intensidade pode ser algo que não seja tão fácil. Eu acho que hoje um modelo que seria interessante é o modelo de telemonitoramento, ou seja, todo mundo aí fez vídeo sobre exercício, orientação. Você poderia dar uma orientação inicial de como se faz aqueles exercícios, são todos exercícios de baixa intensidade. A gente é unânime aqui em dizer que o objetivo não é ganhar capacidade, é manter e não perder muito. E aí, sim, você fazer um telemonitoramento de sinais vitais, de pressão arterial, e de tempos em tempos você conversar com esse paciente. Eu acho que a questão da telereabilitação, nesse momento, obviamente que a gente tem a ânsia de resolver o problema do paciente, mas a gente daqui a pouco a gente vai ter outras consequências dessa prática que a gente vai ter que discutir, e por isso que a discussão é importante para a gente poder regular, né? A gente tem que ter toda uma questão de segurança de dados, de plataforma, de situações emergenciais, que ninguém tem isso pronto. Na verdade, a gente está experimentando. Apesar da reabilitação domiciliar não ser uma coisa nova, tudo é muito novo. E os estudos que mostram a reabilitação presencial é tão boa quanto a reabilitação à distância é tão boa como a reabilitação presencial, se a gente for esmiuçar a população desses estudos, são populações de baixo risco. Populações ali extremamente selecionadas, que, na realidade, todos os projetos de estudo, são projetos de estudos, né? Não condizem com o mundo real que a gente se defronta. Perfeito, Mauro, mas a realidade atual é a pandemia. Só tem isso para fazer da melhor maneira que puder fazer. Ou é melhor não fazer nada. Então, voltando à pergunta. Me perdi aqui. Quais os parâmetros para orientar a reabilitação domiciliar? Qual a intensidade de recomendar? É seguro treinar alta intensidade? Como orientar a pessoa à distância? Posso falar agora um pouquinho? Então, complementando aí Mauro e Caldas, obviamente que a reabilitação presencial não se compara com a reabilitação à distância, né? Com a reabilitação domiciliar. Os trabalhos antigos que comparavam isso mostravam que o risco cardiovascular era pequeno nesse grupo de pacientes, que também era um grupo de pacientes de menor risco em si, né? E quanto a estar trabalhando com indivíduo de maior risco, Caldas, às vezes quando a gente conhece o paciente é até pior, né? Porque a gente já sabe que aquele paciente é um paciente que frequentemente descompensa, que frequentemente tem alterações durante a sessão presencial, então o que será que vai estar acontecendo numa sessão não presencial, né? Mas isso, como o Pablo falou, é o que a gente tem para hoje, né? Quer dizer, atualmente a situação Brasil, a situação Rio de Janeiro, principalmente capital aqui, ainda é do vamos ficar em casa, né? Ainda estamos no meio números crescendo ainda no Rio de Janeiro. Então, precisamos ainda estar mantendo nossos pacientes dentro de casa. E de que forma fazer isso para que eles percam menos condição física? Através de um programa domiciliar, que a gente está entendendo que é a forma da gente estar fazendo, né? E o fato desse paciente estar tendo a oportunidade de ter contato com uma equipe multiprofissional, às vezes mais de uma vez por semana, isso também facilita bastante o desenrolar desse cliente, né? Como eu falei, a gente já conseguiu identificar um paciente que fez uma fibrilação atrial, né, através de alteração da frequência cardíaca no frequencímetro, né? A gente já teve a oportunidade de estar vendo níveis de pressões mais altas, a ponto de estar ligando para o médico assistente para que haja um melhor ajuste da medicação, né? Então, a gente entende também que esta avaliação, que essa forma que a gente está encontrando, de estar em contato com os pacientes, está sendo benéfica para eles, não só no sentido de não perder a condição física, mas também de ajudar algum nível de monitoramento desses pacientes durante esse período da pandemia, né? Agora, não tenha dúvida, né? Nós aprendemos a trabalhar com presencial, né? Então, não tem como, né, trabalhar, eu particularmente sempre acreditei em trabalhar em linha isquêmica, trabalhar em alta
intensidade, né? Esse é o que a gente faz de diferente para esse grupo de pacientes. À distância não tem como estar fazendo isso dessa forma, né? Então, como monitorar, que intensidade? A intensidade está sendo sempre menor do que a gente faz na forma presencial. E como monitorar? Através dos parâmetros que a gente tem para monitorar o exercício, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, a escala de Borg, a presença de alterações clínicas, né? Existem hoje formas de você estar monitorando até eletrocardiograficamente falando, né? Já foi autorizado o uso do aplicativo do ECG do iPhone, no Apple Watch, né? Que não era autorizado no Brasil, mas já foi autorizado nesse momento aí. O pessoal da arritmia já confirmou isso. E essa pode estar sendo uma forma também de você estar monitorando esses pacientes mais graves, caso eles disponham desses recursos, né? E acredito que outros sistemas vão estar surgindo aí para poder a monitorização ficar cada vez melhor. Mas, como não sei se Caldas ou Mauro falou, acho que a reabilitação domiciliar não veio para tomar conta da reabilitação presencial, ela veio para agregar, né? Eu, particularmente, nunca fui muito adepta, sempre fui adepta da presencial, né? Mas agora, nessa situação atual, a gente está vendo que a gente consegue fazer alguma coisa com esses pacientes e tirar eles do sofá, pelo menos, né? Não sei se respondi aí, Pablo. O Pablo está com... Sim, sim. Vamos abrir um pouquinho aqui para o chat. O Leonardo comentou que o atendimento pode ser em casa, se já tiver os limites estipulados. Sim, mas nesse momento o que se recomenda é o distanciamento social, né? O Dr. Salvador Serra comentou aqui a experiência do IECAC. O Dr. Cláudio Gil falou que ficar sedentário não é saudável, que o pior cenário é a inatividade física e que essa é uma oportunidade. Eu também vejo dessa maneira, ainda que a gente não saiba muito bem como que a gente vai fazer. O Rafael Castro comentou que, sendo supervisionado, você tem certeza de que a execução está correta, a execução do movimento e a intensidade. Qual é o condicionamento? Assim como o Mauro falou em telereabilitação e reabilitação domiciliar, eu acho que os termos podem ser entendidos de maneira diferente, mas a gente está entendendo do que a gente está falando, né? O Quaresma comentou aqui novos tempos, novas metas. O Leonardo comentou que novas ferramentas vão surgir, eu acredito que sim. O Reinaldo comentou que reabilitar é diferente de se manter ativo, como o Caldas falou. Uma pergunta aqui complicada. Nos pacientes que relatam angina em pequenos esforços, deve-se cessar imediatamente o exercício? Eu acho que quem está fazendo o exercício em casa e sente dor tem que parar o exercício. Mais um comentário do Gabriel aqui sobre a terminologia. Lema isquêmico em exame anterior. Pode adiantar alguma coisa. Quaresma comentou manter o digestivo, melhorar a coordenação, evitar quedas, relaxamento, estimular a interação. Roberto Cascon comentou que a aplicação à distância para os pacientes, um grupo de maior gravidade é arriscada, apesar do risco-benefício. A Manuela comentou sobre a questão jurídica, que o Mauro também comentou. Bom, depois a gente continua aqui. Vamos dar sequência. Eu vou tentar voltar a todos os comentários do chat. Caldas, pode comentar alguma coisa do que foi falado anteriormente, mas a pergunta desse bloco seria: onde treinar? É seguro recomendar exercício ao ar livre? Pode treinar de máscara? Essas dúvidas surgiram ao longo desse tempo e, apesar de serem perguntas simples, elas são importantes. Por favor. Então, a gente queria comentar passou aqui um comentário de alguém que está assistindo, e eu gostaria de dar ênfase nisso, porque na realidade a pessoa comentou com razão, é que a gente está falando reabilitação aqui, mas na realidade a gente está focando no componente de exercício, né? Porque a reabilitação, praticamente todos os outros componentes de reabilitação, ele pode estar fazendo muito bem, aí no caso, por telemonitoramento, teleconsulta, que é os cuidados médicos que ele já está fazendo, os remédios, os procedimentos de revascularização que ele fez, né? O acompanhamento nutricional, que eu acho que dá para fazer bem por teleconsulta. Então, a gente está focando aqui mais em relação à prescrição de exercício, à atividade física, que eu acho que a meta continua como a gente vê na literatura, tirar ele de não fazer nada, né? Isso dá para fazer com qualquer paciente. Como o Gil comentou aí, qualquer exercício é melhor do que nenhum, né? Então, eu vou tirar ele de não fazer nada, orientar ele a se mexer em casa, né? Agora, se eu quiser render mais um pouco, que é o objetivo da reabilitação, talvez eu tenha, no paciente novo, déficit de algumas informações para orientar melhor aquele exercício, né?
Podia repetir a pergunta, Pablo, por favor? Onde treinar? É seguro recomendar exercício ao ar livre nesse momento? Pode treinar de máscara? Como fazer? Onde fazer? Eu acho que tem que fazer em qualquer lugar, mas principalmente em um lugar seguro. Então, a casa, no momento, é o lugar mais seguro para ele treinar, ainda mais pacientes de uma idade mais avançada e com limitações para alguma doença. Então, em casa, ainda mais se o indivíduo for mais idoso, ele tem que tomar alguns cuidados, né? Porque ele não pode se sujeitar a quedas. Então, tem que tirar tapete, tirar fio, fatores externos que propiciam a queda. Tem que criar um ambiente seguro dentro de casa. Aqueles indivíduos mais aptos, ainda mais atualmente com a maior liberação, isso é liberado, pode ser uma concordância ou não das pessoas, mas a própria Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício ela orienta que se você tiver áreas livres, sem aglomeração, com poucas pessoas, que você não vai cruzar com pessoa, não vai ficar atrás de ter uma zona de segurança que garanta mesmo tem aquele trabalho belga ou norueguês, né, de distância maior, se você está correndo, andando ou pedalando, né, em uso de máscara, eu acho, mesmo se você estiver sozinho, num ambiente sozinho, você não vai ter nenhum contato, nem chance de... Eu acho que pode treinar externo, né? E, agora, quanto ao uso de máscara, isso é uma discussão que ainda falta evidências das repercussões de você treinar em uso de máscara. Isso, com certeza, vai obrigar você a diminuir a intensidade do seu esforço, pela questão da hiperventilação. Tem muitas pessoas questionando a questão da reinalação do CO2, de você desenvolver hipercapnia com algumas sintomatologias deletérias dessa hipercapnia. Mas, por enquanto, todas as recomendações nacionais e internacionais, a gente concorde ou não, é treinar com máscara, ainda mais num ambiente fechado, né? Então, por enquanto, o treinamento e até a diretriz do DERC orienta o próprio teste de esforço fazer com máscara. É desconfortável? Vai render menos? Vai render, mas talvez ele vai render mais, vai render menos, mas vai chegar no esforço máximo com menor esforço. Então, por enquanto, a recomendação de diretriz nacional e internacional, Associação Americana de Reabilitação Cardiopulmonar, ela fala também, tem que treinar com máscara. Se isso é desconfortável, se vai ter algum efeito deletério, ainda vai ter que surgir evidência para isso, para começar a liberar o uso de máscara, pelo menos nessa fase ainda de que, quando a gente retornar ao funcionamento, ainda tem risco de ter paciente contaminando ou a gente contaminar o paciente, né? Então, vai ser todo mundo de máscara. O Mauro já pediu para falar. Doutora Cláudia e doutor Mauro querem complementar? Acho que a máscara está mais do que definida, né? Como o Carlos falou, todas as diretrizes, recomendações falam a favor da máscara, é o default, apesar da gente ter sabido do desconforto que o paciente sente, é ruim fazer exercício de máscara, mas a gente... Alô? A gente vai ter que se adaptar à questão de usar máscara, porque a recomendação é o default. Eu quero só aqui, eu estou vendo algumas perguntas, eu estou vendo algumas colocações aqui do pessoal que está assistindo. Só deixar claro aqui que eu não sou contra a questão da telereabilitação, tá? da orientação à distância, de forma alguma, como eu falei anteriormente. Dar uma solução ao paciente nesse momento é louvável e é preciso. O que eu estou querendo colocar aqui na discussão é dar o devido peso a cada coisa, porque me incomoda um pouquinho quando a gente fala que parece que essa é a solução que dá certo, que resolve tudo. Não. Cada método vai ter a sua limitação e a reabilitação à distância não é diferente. O que a gente vê aqui, quando a gente fala desse modelo de telereabilitação que a gente está vendo, é um modelo de telereabilitação que a gente consegue ver em pessoas que vão ter acesso a uma tecnologia. Uma pessoa que vai ter acesso a um Apple Watch, uma pessoa que vai ter acesso a comprar um oxímetro. Eu fico pensando no outro modo de fazer orientação à distância nos pacientes, por exemplo, dos serviços públicos, né? Que a gente vai ter uma limitação aí de equipamento para a gente fazer o telemonitoramento. Então, existe aí uma gradação muito grande de formas da gente fazer isso. A gente pode fazer desde uma orientação mesmo, com vídeo de exercício, e conversar com esse paciente, ter encontros de tempos em tempos com esse paciente, até semanalmente, ver como é que está a pressão arterial, se ele puder medir a pressão arterial, falar com o que esse paciente está sentindo durante o exercício clínico. Tem uma série de formas de a gente fazer
a orientação à distância. Quanto mais rebuscada for a orientação à distância, ou seja, não só no quesito da gravidade do paciente ou das ferramentas que a gente vai utilizar, maior o nível de complexidade, e eu quero sempre chamar a atenção, estou até sendo um pouquinho chato nesse quesito, mas a questão de segurança para o paciente e para o médico. Porque quando a gente está falando de telemedicina, a gente está falando de algo que a gente precisa regular. Eu não estou aqui discutindo que o paciente tem que sair da inatividade. Isso é óbvio. É óbvio que o paciente não fazer alguma coisa é melhor que não fazer nada. Tudo isso que todo mundo está tentando fazer é óbvio que é louvável. Tirar o paciente do sedentarismo e criar formas para isso. Isso aí é chover no molhado. O que eu estou querendo discutir aqui é que a gente precisa realmente fazer uma discussão que a gente vai aprofundar essa regulação. Porque a própria legislação da telemedicina já coloca uma série de coisas que nenhum de nós estamos fazendo. E a gente precisa fazer. Segurança de dados, prontuário eletrônico, certificação digital, como é que a gente vai ter estrutura para uma situação emergencial. Tudo isso está pautado na legislação. A legislação da telemedicina ela já coloca uma série de pré-requisitos para que a gente possa implementar a telemedicina. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é uma coisa tão fácil. Óbvio que a gente está fazendo aqui agora, louvável, estamos dando uma solução para os nossos pacientes para que eles não fiquem inativos. Perfeito. Agora a gente tem que partir para uma outra situação, discutir as deficiências e os cuidados que a gente tem que ter com a telereabilitação, com a reabilitação à distância, quais são as soluções que a gente vai dar em termos de regulação, para que a gente fique protegido, nós como médicos que estamos oferecendo a telemedicina, e os pacientes também fiquem protegidos, porque é uma relação de consumo que existe aí. Então, a gente tem várias nuances nessa prestação de serviço, desde o indivíduo que vai ter pouco recurso e a gente vai ter que utilizar uma forma mais barata e uma forma diferente de tirar ele do sedentarismo, desde o indivíduo que pode ter uma condição financeira que vai dar a capacidade dele ter um cinto com uma aparelho de pressão arterial, um Apple Watch, enfim, e um telemonitoramento que, de repente, vai me permitir ele ser um indivíduo de um risco maior, eu poder ter um pouquinho mais de ferramenta de segurança para poder monitorar esse paciente. Mas a única coisa, eu não sou contra a telemedicina e a orientação à distância. Eu posso até ser contra o termo teleorientação, que é uma questão conceitual, mas quanto à orientação à distância, isso que todo mundo está tentando fazer, eu não sou contra. Eu só acho que a gente tem que dar o devido peso a cada coisa. Não falar que é a melhor, oitava maravilha do mundo, descobrimos a forma de dar capilaridade, que na realidade a gente não está dando capilaridade. São poucas as pessoas hoje que têm condição de, mesmo um serviço de orientação à distância ser mais barato, tem um custo. Né? A própria plataforma, a questão da gravação do Zoom, ela não é uma plataforma que seja adequada para que a gente possa oferecer a telemedicina conforme a legislação exige. Tudo bem, não tem problema, é o que a gente tem hoje. Não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer. É o que a gente tem hoje. A gente só tem que estar atento que existem pré-requisitos que a gente, ao longo do tempo, tem que caminhar para lá. Para quê? Para que não haja um mau uso da ferramenta. Tá? Talvez eu acho que tem até uma questão sobre isso, né? Que plataforma que usar, a gente pode falar isso adiante, não sei se eu vou atropelar. Mas a única coisa que a gente tem que estar ciente é que a gente tem que entender as limitações, discutir essas limitações para que a gente possa oferecer isso para paciente que for, de estado social que for, da melhor forma possível. Existem milhares de formas de a gente oferecer a orientação à distância. E é isso que a gente tem que discutir, a melhor forma. Não existe uma forma ideal, mas a forma que seja mais, que vá mais de encontro da segurança do paciente e do médico que está prestando o serviço. Pablo, vou só complementar a sua pergunta, então. Cláudio. Só complementar a pergunta estou vendo aqui no chat também algumas pessoas perguntando se é possível estar correndo, possível estar fazendo exercício ao ar livre, numa rua arborizada, vazia, coisa e tal, né? Então, só para complementar isso, falando do exercício ao ar livre, assim, hoje, né, no Rio de Janeiro, particularmente, já está até liberado a prática de atividade física no calçadão, né? Até onde eu sei, o prefeito liberou isso, né? Acho que Niterói também, Caldas também já está liberado isso aí. Mas, de qualquer forma, o risco, alguém perguntou sobre o risco é diferente de zero, né? Quer dizer, você sair
para ir correr na rua, no calçadão, na lagoa, ou onde quer que seja, mesmo que estando vazio, mesmo respeitando as regras, de estar com o distanciamento necessário, aí lembrando que o Caldas destacou dos engenheiros belgas, né, que fizeram um trabalho mostrando como as gotículas, né, elas podem estar percorrendo uma distância muito maior do que os 2 metros recomendados de distância entre 2 pessoas quando elas estão paradas, né? Quando a gente está em movimento, essas gotículas vão alcançar uma distância maior. Então, apesar de tudo isso, a gente sabe que o risco vai ser diferente de 0. Mas, em algumas situações, né, é bem razoável, né, que a pessoa vá na rua no sentido de que está totalmente deserto, aquele momento, não tem ninguém passando por ali, né? Ela vai com todos os seus cuidados, né? E ela não dispõe em casa de espaço para poder se exercitar adequadamente, né? Porque dentro do programa de exercício, a gente tem um componente aeróbico e um componente não aeróbico. O componente não aeróbico não precisa de muito espaço, precisa mais de equipamentos, né? Que a gente pode estar tentando inovar, né? Seja com garrafas de água, sacos de alimentos, seja com o próprio peso corporal e tentando fazer o fortalecimento muscular, o alongamento, então, mais fácil ainda. Mas o exercício aeróbico, muitas vezes, requer algum espaço para você poder estar se exercitando, né? Principalmente se você é um corredor, por exemplo, né? Se você corre ou caminha, você precisa de espaço. E você tem gente que tem uma grande casa, com um grande jardim, que é possível fazer um circuito bacana, e tem outras pessoas que moram num quarto-sala, com pouco espaço, e aí fica mais complicado. E essas pessoas, às vezes, querem dispor da rua para fazer seu treinamento aeróbico, né? Então, aí vem a questão da máscara, né? Como o Mauro e o Caldas já falaram, né? A máscara está colocada que é necessário, né? Sair de casa é necessário estar com a máscara, né? E o treino com a máscara, né? O que a gente sabe, que assim, não tem muitos dados ainda, mas a gente sabe que é extremamente desconfortável fazer o exercício, principalmente ser mais intenso, e tem a questão da umidade, né? Quer dizer, se a máscara é uma máscara que realmente está te protegendo, se ela está bem adequada do seu rosto, ela vai fazer com que você aumente muito a temperatura desse pedaço do rosto, quase como, né, tem locais que falam quase como se fosse uma mini sauna ali, né, fazendo com que você aumente a sua secreção nasal e fazendo com que você aumente a sua sudorese ali naquela região, né, fazendo com que a máscara fique úmida muito rapidamente, se molhe muito rapidamente, perdendo completamente o efeito dela de proteção antimicrobiana, né? Então, para um atleta mesmo, para correr de máscara, ele vai ter que dispor de várias máscaras, que ele vai ter que estar trocando aquela máscara o tempo inteiro, né? Diferente até dos nossos pacientes que não pegam uma intensidade tão grande, que de repente até levar a esse momento de umedecer a máscara, isso ainda vai demorar, né? Vi também aqui no chat alguém perguntando sobre a Face Shield. Talvez seja uma opção no programa, né, posteriormente, quando a gente abrir, coisa e tal, talvez seja a melhor opção, ao invés de fechar, né, a respiração do indivíduo, você colocar aquele anteparo, né, da Face Shield, protegendo o indivíduo e protegendo o resto da equipe. Caldas quer falar aí, dedinho levantado. Vou falar rapidinho aqui alguns itens. Eu discordo do Face Shield. Face Shield não dispensa o uso da máscara. O Face Shield ele protege um pouco a máscara das gotículas maiores de grudar na máscara, mas é principalmente para proteger as gotículas do olho, né? Então, o Face Shield não... Alguém perguntou do Face Shield, o Face Shield não dispensa máscara, porque se eu estou só de Face Shield, eu vou continuar respirando ar, possivelmente contaminado, se alguém está perto de mim, por baixo da máscara. Então, as duas coisas funcionam, ou o óculos ou o Face Shield, eu tenho que usar as duas coisas. Quanto em relação a umedecer a máscara, isso no ambiente de reabilitação, apesar de diminuir a proteção minha contra gotículas externas, não invalida a minha proteção em relação ao outro. Quer dizer, minhas gotículas vão parar na máscara e vão umedecer, mas não vão dispersar menos no ambiente. Então, esse é o primeiro comentário. Uma outra coisa que eu queria comentar, rápido, Pablo, é a questão da validação desses instrumentos para esforço. O Apple Watch, ou mesmo o aplicativo da Cardia, por exemplo, eu não sei se ele é validado para registrar eletroesforço. Talvez ele capte bem a arritmia, mas não sei se vai captar bem a isquemia. Entendeu? Mesmo a pressão arterial, esses aparelhos eles não são validados para medir pressão durante esforço. Ele vai errar a diastólica. A sistólica é mais fidedigna, mas a diastólica não é. Tanto que ninguém usa aparelho para medir durante o esforço. Aparelho automático. Foi tentado e não deu certo. Então, isso também não é validado. Outra coisa que me preocupa em relação ao que o Mauro falou, a gente vai ter que adaptar um termo de consentimento para a reabilitação domiciliar.
porque isso é para reabilitação presencial. Para domiciliar, eu vou ter que adaptar esse termo, vou ter que mudar justamente pela essa questão jurídica, que com certeza vai aparecer em algum momento. Se alguém morre em casa orientado por alguém, né, a família e algum advogado esperto vai querer achar algum buraco para processar quem está orientando, né? Outra coisa que alguém comentou aí, isso vai ser um nicho, mais um nicho de pacientes para reabilitação, isso falou, não fala, né, nesse consenso que saiu do Stanford, essa semana passada, é o nicho dos pacientes sequelados pela Covid. Sequelado pulmonar, cardíaco, neurológico e osteoarticular. Neuropatia pós-paciente grave, a fibrose pulmonar que vai vir por aí, a fibrose cardíaca da miocardite. Então, isso vai ser mais um nicho para reabilitação, para mim, presencial. Mas, o Mauro, falando da reabilitação domiciliar, eu sou completamente a favor da reabilitação domiciliar. Eu costumo dizer que o exercício é tão bom que até a reabilitação domiciliar funciona, né? Eu acho que tem lugar, não tem como negar. Agora, como aplicá-la de maneira eficiente, igual uma reabilitação presencial, é que é a questão. Agora, tem que ser implantada, mas nessa fase agora. Vamos lá. Temos 5 minutos para as 8, temos 2 perguntas para pedir que responda objetivamente. Doutora Cláudia, qual modalidade de treinar? Somente treinamento aeróbio ou incluir outras valências físicas? Existe algum tipo de exercício que deve ser Eu acho que até já falei, são os componentes aeróbicos e os componentes não aeróbicos, né? Os não aeróbicos talvez sejam até mais fáceis de estarem sendo realizados dentro de uma casa pequena, dentro de um apartamento pequeno, né? Mas são os que requerem também muita atenção, né, na execução do exercício, né? Então, é preciso você conhecer o indivíduo, conhecer as queixas osteoarticulares daquele indivíduo, né? Conhecer o que ele dispõe em casa de equipamentos, né? Alguns têm peso, alguns têm caneleira, alguns não têm nada, né? E a gente usa o cabo da vassoura, a garrafa d'água, o saco de arroz, o próprio peso corporal, né? E monta uma série de exercícios para esse indivíduo de acordo com as possibilidades dele, de acordo até com o que ele já vinha fazendo no programa presencial, utilizando esses equipamentos e supervisionando sempre que possível, né? Essa supervisão a gente tem feito ou na videocall mesmo, tipo, faz aí o exercício, isso, tá bom, tá correto, coisa e tal. Ou às vezes mesmo o paciente filma ele fazendo o exercício e manda o filminho para a gente ver se está correta a posição do braço, da perna, coisa e tal, né? Então, os componentes não aeróbicos também, não esquecendo a questão de equilíbrio, não esquecendo a questão de coordenação motora, não esquecendo os exercícios respiratórios, né? Tudo isso que a gente já fazia na reabilitação presencial, né? A gente está tentando transpor também para essa reabilitação, né, via telefone, digamos assim, né, domiciliar, né? Então, acho que todos esses componentes, sim. E se tem alguma coisa que não possa ser feita, não, vai depender do indivíduo em si, né? Do ponto de vista de exercício em si, não me identifico, não me vem à mente nada que eu diga que não, isso não pode ser feito. Depende do paciente, sim. O paciente que tem risco de queda, né? Então, vai ter que ter cuidado na hora de fazer exercício. Um paciente que tem uma osteoporose, então nada de impacto, e vai por aí afora, né? Aí já seria o mesmo raciocínio que a gente estaria tendo no programa presencial mesmo, né? Vamos lá, então. Doutor Mauro, em 3 minutos. Então, que ferramentas tecnológicas... Não dá para complementar. Exercício de cognição também é uma coisa interessante de abordar nessa situação, né? São exercícios que você pode fazer junto com os exercícios motores, colocar alguns exercícios de cognição, e isso também, ainda mais nesse período que a gente está aí em isolamento, tem a questão da ansiedade, depressão, a questão das demências assim, que são muito subclínicas, então, às vezes, alguns exercícios dupla tarefa, associando motor e cognição, também são interessantes aí de fazer parte da cesta de exercício, né? Você ia fazer uma pergunta, Pablo? Mauro, eu complemento então agora. Que ferramentas que fermentação domiciliar? Existe alguma validada? Temos 2 minutos. Tá. Bom, na realidade, não existe nenhuma ferramenta validada. Bom, eu não sei se alguém está usando alguma ferramenta validada. Mas existe aqui uma situação que diz o que essa ferramenta tem que ter para que você possa fazer da forma como tem que ser. Então, dentro da legislação que a gente está discutindo, que eu falei muito,
o atendimento, o que eles falam? O atendimento deverá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes por meio de tecnologia de informação que garanta a integridade, a segurança e o sigilo das informações. E pode ser realizado por meio de qualquer plataforma, desde que respeite essas características. Então, na realidade, a gente tem como fazer os pré-requisitos para se fazer da forma correta. Agora, acaba que isso, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está improvisando, a gente está utilizando o que a gente tem, e, obviamente, a gente não chegou a preencher todos esses requisitos que são necessários. A questão da telemedicina, ela fala muito da questão da segurança dos dados, né? A segurança dos dados existe até uma lei de proteção geral dos dados, que é uma coisa que está avançando. O sigilo do paciente, a guarda desses dados, né? Tudo tem que ter muito bem documentado, muito bem guardado. Então, o ideal é que você utilize uma plataforma que preencha esses pré-requisitos. Você possa assinar qualquer tipo de documento digitalmente, os indivíduos que fazem parte do programa de reabilitação, os não médicos, os técnicos de enfermagem, os professores de educação física, os fisioterapeutas, eles possam, durante aquele atendimento, estar registrando a sessão, os dados daquela sessão. É como se a gente estivesse utilizando um prontuário, né? Cada sessão de exercício é um prontuário ali. Você vai, da mesma forma que você faz uma consulta, uma teleconsulta com o paciente, que você tem que colocar ali os dados do prontuário, o que você conversou, o que você fez, qual foi a sua prescrição, e você tem que registrar aquilo, assinar e ter a guarda adequada. Mesma coisa dentro de uma orientação à distância. Você está numa sessão ali, aquela sessão é uma consulta. Então, você vai ter que registrar todos aqueles dados daquela sessão, quem foi que é responsável por aquela sessão, qual foi o professor que estava responsável por aquela sessão, qual foi o médico que estava na supervisão ao lado, o que foi feito, e registrar isso, guardar isso, para que qualquer situação que possa acontecer no futuro e aquele paciente pleitear aquela sessão que ele fez de exercício, se acontecer alguma ocorrência, tudo está registrado para a sua proteção e a segurança do paciente. Então, na realidade, o ponto básico é que a plataforma que você vai utilizar, ela tenha todos esses pré-requisitos de segurança que as legislações de telemedicina, elas acabam que tem as leis específicas, as resoluções específicas que orientam isso. Então, não existe uma plataforma, são os conceitos que você precisa respeitar conceitos de segurança. Ótimo, a gente encerrou o tempo, mas a gente ganhou um acréscimo aqui da Sosérgio. Eu vou dar a preferência aqui agora para o... Qual a porcentagem de pacientes que continuam na reabilitação cardíaca à distância? Pergunta do Robert. Vocês têm esses dados? Sim. Pode falar, Caldas. Vai você. O percentual de pacientes que permaneceram em programa... Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, que a gente está conseguindo acompanhar. Sim, eu não tenho esse número com exatidão, mas eu te diria que cerca de 60% a 70% dos pacientes continuaram sendo acompanhados pela nossa clínica nesse programa. Né? São pagantes todos? Como? Repete. São pagantes todos? Mais ou menos. Eu vi também uma pergunta aqui, como fica a cobrança para esse tipo de serviço? Né? Assim, na verdade, também nada disso é regularizado de forma alguma, né? Foram todos pegos de surpresa, né? Eu tenho visto até em relação à telemedicina muita variação, né? Tenho visto médicos que estão reduzindo o seu preço por ser telemedicina, tenho visto médicos que têm mantido o seu preço pela telemedicina, né? Então, nós na clínica, particularmente, mantivemos o nosso valor, mas tivemos uma total sensibilidade de entender que muitas pessoas tiveram também suas rendas comprometidas, né? E com isso reduziram parcialmente seu pagamento, né? Entendeu, né? Mas foi uma tentativa da gente conseguir manter a clínica aberta, né? Os funcionários empregados, né? Tudo acontecendo ali, né? Em relação à teleconsulta, Pablo, o valor da teleconsulta, a ANS já atendeu que a teleconsulta tem o mesmo valor em termos de preço da consulta presencial. Então, comprovando-se a consulta, a seguradora de saúde
ela tem que pagar o mesmo valor que estaria contratado na consulta presencial. Então, quando eu tenho lá um convênio, a minha consulta presencial, sei lá, é R$100 pelo convênio. A minha teleconsulta tem que ter o mesmo valor da consulta presencial. Isso a ANS já bateu o martelo e não tem por que discutir isso. Agora, a telereabilitação realmente ela não tem um código, né? Ela não tem esse procedimento no rol da ANS. Aí realmente você não tem como cobrar via operador, segurador de saúde, a telereabilitação. Aí realmente tem que ser custeada pelo paciente, porque não existe esse procedimento no rol da ANS. Agora, a teleconsulta, ela é o mesmo valor da consulta presencial. Caldas. Pode falar? Bom, Maria Cristina perguntou se pode ser orientado. Pode falar, pode falar. Não, eu vou emitir minha opinião. Eu acho que o preço, não digo nem da reabilitação, mas da teleconsulta tem que ser o mesmo, porque a responsabilidade sua é a mesma. Você prescrever alguma coisa, tomar alguma conduta, quer que seja por teleconsulta ou não. É claro que se você tomou a decisão errada porque faltou o exame físico, você vai ter que assumir a responsabilidade por isso. Agora, eu queria comentar algumas coisas rápidas. Primeiro, a adesão. A adesão é um grande problema de qualquer serviço de reabilitação. Eu acho que se você botar que entraram 10 pessoas esse mês, ainda mais para o convênio, que tem alguém pagando, a adesão dele é menor ainda. Mas se entraram 10 esse mês, eu acho que daqui a um ano vai ter um desses 10 que estão frequentando. Porque a nossa população já não gosta de exercício. E quem gosta faz de qualquer maneira. Não sei se vocês viram em março, sei lá, o cara fez uma maratona na varanda do prédio dele. Então, espaço não é problema. Ele quer fazer, ele correu uma maratona lá na varanda do prédio dele. Então, a adesão é um problema eternamente discutido na reabilitação. Na reabilitação domiciliar vai ser mais ainda, vai ser menor ainda a adesão, né? Outra coisa em relação a custo, se você for ver a história da reabilitação domiciliar, no início ela era mais cara do que a reabilitação presencial, que eu tinha que pagar uma enfermeira para ir lá fazer o questionário, pegar os dados, pagar equipamento para ele monitorar, ou monitorar pelo telefone. Então, o custo era maior. Agora, talvez, com os recursos mais modernos, seja mais barato. E a minha grande preocupação é isso. Igual se os convênios não vão querer baratear a consulta da teleconsulta e não vão querer baratear, jogar lá no fundo também a telereabilitação. Não, você pode fazer com 20 pessoas ao mesmo tempo, vai baratear isso. Não vou pagar isso. Calma. Posso só... O que você falou é muito importante. Só para não perder o que você falou é extremamente importante. Quando a gente coloca a telereabilitação como solução de todos os problemas, essa questão do convênio, achar, então tudo bem, se a telereabilitação resolve tudo, eu vou resolver aqui, vou pagar mais barato, tá? Essa vai ser uma consequência que não tem como não ser, você não está utilizando o seu espaço físico, o custo da tua plataforma ali já está afundado. Então, isso que você falou tem uma importância muito grande, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Cada procedimento tem uma limitação. Por isso que eu fiquei batendo muito nessa tecla. Desculpe te interromper, porque eu acho que você falou, hein? Só para terminar os 2 últimos itens que eu ia comentar, a questão, por exemplo, semana passada, retrasada, eu vi um webinar de reabilitação domiciliar. O que o colega citou? Ele tinha, sei lá, 200 e poucos pacientes. Ele mandou uma carta pedindo opinião da telereabilitação, 80% responderam, quer dizer, 20% não interessou. Quando ele falou que ia cobrar, dos 80%, só 20% estão fazendo a reabilitação domiciliar. Ele não falou o custo, não sei qual o custo foi, ou se o convênio está pagando, provavelmente não estava pagando. Então, a questão do custo é uma coisa difícil ainda a definir. E, para terminar, né, já que estamos terminando, eu queria dar ênfase que, infelizmente, quer seja supervisionada, mista ou não supervisionada, a reabilitação ainda é subindicada. Você lê lá na própria diretriz que saiu esse mês, só 30% nos Estados Unidos, que todo convênio paga, os pacientes são indicados para reabilitação. Aqui no Brasil, se acha que 15% a 20% dos pacientes são indicados para reabilitação. Então, isso tem que ser destacado, porque qualquer seja a metodologia da reabilitação, ela é indicada ainda. Isso tem que melhorar. Pode falar, Pablo. E o Pablo congelou? Eu acho que o Pablo congelou ali. Vamos lá, que tem muitas perguntas. Eu não sei se a gente vai até 8h15.
Então, a Maria Cristina perguntou se pode se orientar. Oi? Estou vendo vocês, estão me vendo? Não, agora está escuro. Voltou. Estamos te ouvindo, Pablo. Está me ouvindo? Então vamos lá. Maria Cristina perguntou se pode ser orientado o número de passos por dia por aplicativos com podômetro. Sim. O Fábio Peralta comentou sobre que é uma oportunidade, né? A questão dos aspectos regulatórios, como o Mauro comentou. Perfeito. Leonardo comentou que tem profissionais que vão em domicílio acompanhar o paciente, mas nesse momento não é o mais recomendado, né? A Manuela falou sobre a responsabilidade do médico na teleconsulta. Pablo, acho que tinha uma pergunta aí falando qual era a legislação. Tem pergunta pra caramba. Só para orientar aqui, a legislação relacionada à telemedicina, ele pode procurar, tem a própria do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1643, tem aqui a portaria de número 467 do Ministério da Saúde. A última legislação que saiu, que foi a do Conselho Federal de Medicina junto com o Ministério da Saúde, são 7 itens básicos que regulam a telemedicina nesse momento da pandemia, tá? É bem claro que a telemedicina foi liberada agora para esse momento da pandemia e depois a gente vai, obviamente, rediscutir tudo isso. Então, é a lei de número 13.989, na verdade é uma lei, né? Então, ela tem 7 artigos, na verdade 6, que um foi vetado. Ela autoriza o uso da telemedicina, ela fala que durante a crise fica autorizado em caráter emergencial o uso da telemedicina. Ela fala que no artigo 13 entende-se por telemedicina, entre outros, exercícios da medicina mediados por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças, lesões e promoção de saúde. Isso é uma coisa importante, tá? Da gente falar aqui. O médico deverá informar o paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. Então, isso é uma coisa interessante. Quem está aí fazendo a teleconsulta ou fazendo os programas de orientação à distância, você tem que informar o paciente que existe uma limitação. Tá? Isso é importante. Essa informação ao paciente, ela está dentro da lei da telemedicina que foi despontada agora. Então, é uma lei que liberou durante a pandemia e depois a gente vai ter que rediscutir como é que vai ficar, mas obviamente que a telemedicina veio para ficar. O que a gente tem que realmente discutir são a forma como a gente vai implementar isso em cada especialidade. Cada especialidade tem a sua característica e a gente vai ter que sentar, discutir, ver a melhor forma da gente regular isso para a segurança do paciente, para a segurança da gente também. Pablo, posso dar, já está finalizando o tempo aí, posso tentar falar só uma mensagem final aqui? Pode. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que, assim, a reabilitação cardíaca, né, no modelo que nós conhecemos, né, no modelo presencial, né, onde a gente pode estar trabalhando com uma maior intensidade de exercício para os pacientes, né, para os clientes que têm riscos durante o exercício, né? Mas que fazendo daquela forma presencial, a gente tem uma maior segurança para estar prescrevendo exercício, ela não vai deixar de ter seu papel, né? Acredito nela que ela realmente o grande diferencial da nossa profissão, da nossa especialidade, né? Mas que neste momento atual, no momento da pandemia, né, a telereabilitação, ou orientação telefônica, ou enfim, o nome que a gente resolver dar para isso, né, uma orientação de prescrição de exercício, uma orientação domiciliar, enfim, ela está tendo seu papel, né, e eu acho que ela está sendo extremamente útil para muitos pacientes que estão se beneficiando da continuação no programa de exercício domiciliar, né? E que no futuro pode ser que as duas coisas possam estar existindo, né? A gente pode estar tendo o paciente presencial algumas vezes por semana e ele complementando a atividade de uma forma orientada também, mas teleorientada na sua residência, né? Porque a gente tem até observado que alguns pacientes que são idosos frágeis estão conseguindo fazer exercício até com mais frequência do que faziam na reabilitação presencial, né? Porque tinha toda uma logística de ir até a reabilitação, fazer o exercício e tudo mais. Como estão em casa, cercados por familiares, eles estão tendo a oportunidade até de estarem fazendo com mais frequência os exercícios e talvez terem compensando esse ganho da menor intensidade com maior volume de exercício, né?
Tá. Cláudio, não tenha dúvida que as duas vão coexistir. Isso é fato. Não tenha dúvida. Eu acho que a tecnologia vai dar para a gente uma possibilidade fantástica em termos de educação do paciente, em termos de transição do paciente do programa de presencial para o não presencial. Isso que você falou, o paciente que é mais frágil, tem dificuldade de ir à clínica, de repente ele vai começar a iniciar um primeiro período presencial, depois ele vai transitar para uma distância. Isso é fato. Isso vai acontecer. As duas vão coexistir sem a menor sombra de dúvida. A gente só tem que se reunir para a gente deixar isso bem alinhado. Amarradinho. Amarradinho. Acho que também uma outra... Bom, gente, agora o tempo acabou. Eu agradeço a todos. Infelizmente, a gente não conseguiu responder a todo mundo no chat, mas tem um comentário aqui do Dr. Serafim Borges que eu achei interessante. Lembrando que a Justiça acaba de suspender a flexibilização no Rio de Janeiro. Então, vamos ver aí os próximos capítulos. Agradeço a participação de todos, dos debatedores. Dr. Vone quer complementar, quer falar alguma coisa no final? Agradecer ao DERCAD, excelente apresentação. Todos nós aprendemos muito aqui nessa noite, especialmente aí Pablo, Zé Caldas, Cláudia, Mauro Augusto, enfim, e em especial os nossos 200 participantes que fizeram perguntas e enriqueceram. Lembrar que esta apresentação aqui, essa webinar, vai ficar disponível para quem não teve oportunidade de assistir na página da Socerj e também no canal do YouTube. Então, se inscrevam lá para poder receber as novidades no Facebook, no Instagram, no canal, visite a página. Na próxima semana, a gente vai ter uma atividade especial, porque nós temos as notícias aí epidemiológicas da capilarização da pandemia pelo interior. Então, os nossos colegas do interior têm colocado muitas questões. Então, nós vamos fazer uma interação entre a capital e o interior, enfim, sobre as dúvidas ainda presentes na abordagem da Covid. Isso é uma organização da Direção de Integração Regional, na responsabilidade do professor Eduardo Nani. Então, na segunda-feira que vem, às 19 horas, nós teremos aqui o webinar sobre as diferenças e semelhanças, o que aprendemos aqui, o que a gente pode ajudar lá. Agradecer mais uma vez a todos, ao departamento, uma boa noite, saúde e paz aí para todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigada, Socerj, muito obrigada, Volney, Pablo, Caldas e Mauro aí, pelo debate. Beijo.